Gil, né, deu essa missão, e aí eu quero estar passando um panorama, então, sobre isso. Vamos fazer uma oração, né, primeiramente, e depois a gente vai entrar, né, aqui na parte da explanação. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço a Ti, querido Deus, que conduza este momento, que nosso entendimento se abra, Pai, para compreender, para entender, Pai querido, a relevância, a importância, Senhor Jesus, da batalha cultural no Brasil, da batalha pelas almas, da batalha pelas crianças, dos jovens, dos adolescentes. Nós oramos ao Senhor, ó Pai querido, para que, através desta explanação, através dessa reflexão, Pai, nós possamos, Senhor Jesus, ter clareza, Pai querido, sobre a questão tão importante, Pai querido, que bate às nossas portas. Assim nós oramos, nós pedimos e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos pastores, talvez os irmãos já, já tenham ouvido falar sobre batalha cultural, gramscismo cultural, já tenham ouvido falar sobre a conquista do poder da base, né, de baixo para cima, e tudo isso é uma realidade, né, o nosso país, o contexto do nosso país é um contexto de grande batalha cultural. Nós sabemos que a alta cúpula da nossa educação, em especial o MEC, e toda a organização em torno do MEC, toda essa estrutura, ela é bastante contrária aos valores que nós prezamos, né, os valores judaico-cristãos ocidentais. A sociedade brasileira, ela foi forjada na tradição judaico-cristã ocidental, primeiramente por causa do próprio catolicismo, né, dos jesuítas que chegaram ao Brasil em 1500 e depois com a influência dos evangélicos também, dos primeiros missionários protestantes, de forma que o Brasil, a cultura brasileira, a cultura do Brasil profunda, a cultura de base do Brasil, ela é forjada por esse pensamento judaico-cristão ocidental, que é a influência mesmo, né, na cultura por parte dos valores cristãos, mesmo que não sejam valores de pessoas que praticam o cristianismo, mas que há a influência do cristianismo nesses valores, né? Respeito à família, respeito ao casamento, respeito à propriedade privada, enfim, à individualidade, né? Ao indivíduo. Porém, meus irmãos, a partir do século XX, né, da fundação da nossa República, a República Brasileira, a nossa República ela é um experimento positivista, a República Brasileira foi fundada pelos militares, mas os militares eles trouxeram da França um pensamento positivista de transformar a sociedade a partir do governo. Então, no século XX, com a entrada dos socialistas na estrutura da máquina pública, houve uma influência muito forte na educação brasileira, fazendo com que a educação brasileira ela começasse a não ser apenas um meio de educar, de preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, mas transformá-lo em um cidadão aos moldes dos objetivos daquele governo. Então, a engenharia social ela começou a ser aplicada no Brasil a partir do século XX. Então, a educação não é mais entendida a partir principalmente meados do século XX, né, década de 50, com Getúlio Vargas. A educação ela não é mais a educação pública, principalmente, não é mais
preparar o cidadão para o mercado de trabalho, apenas, mas é moldá-lo para moldá-lo dentro de uma caixinha ideológica, né? E o Brasil experimentou o período do regime militar, ditadura militar, mas mesmo na ditadura militar, dentro das universidades, o marxismo cultural, essa estratégia de conquistar a sociedade através da cultura, isso tomou muita força. Porque os marxistas, né, os comunistas, assim dizendo, eles pegaram o que Gramsci falou. Gramsci foi quem? Gramsci foi um guerrilheiro cultural lá da Itália, que lutou, ele era comunista, ele tentou apropriar-se do poder, ele foi morto, né? Mussolini matou ele, mas ele falava o seguinte: olha, não queira conquistar os quartéis, não queira conquistar os espaços apenas, queira conquistar o coração e a mente das pessoas, queira conquistar as escolas, né? Não tenham a ilusão de quererem conquistar quartéis, conquistar repartições públicas, conquistem o coração e a mente das pessoas, né? Então, e ele elaborou todo um modelo de guerrilha, né, de conquista cultural. E esse modelo, né, foi aplicado, né, durante o regime militar. A ditadura militar ela não teve um controle nas universidades brasileiras. As universidades elas passaram a ser o que um espaço de formação ideológica, né? Então, a tradição da Universidade Pública Federal ser mais ligada aos bolsões da esquerda começa aí. E aí, hoje, chegamos ao Brasil do século XXI, em que os professores no Brasil, os professores não importa se a formação é numa universidade pública ou privada, eles seguem uma cartilha orientada por esse princípio ideológico de transformar a sociedade, transformar o homem e a mulher em um cidadão novo, em um cidadão que aceite, né, o relativismo cultural, que aceite o chamado o liberal globalismo, né, esse liberal globalismo, porque depois da queda do Muro de Berlim, os socialistas eles ficaram perdidos, eles não tinham mais um regime e nem um modelo proposto ao capitalismo, né? Então eles se abraçaram as pautas identitárias, abraçaram a pauta verde, né? Chamada pauta ESG, abraçaram a pauta da identidade de gênero, essa ideologia de gênero, abraçaram essas pautas, e hoje essas pautas elas foram introduzidas, elas estão na essência da luta política no Brasil, da luta na área da educação, na área da mídia. E o pior ainda, o setor privado, as grandes corporações, elas abraçaram essas pautas. Então, hoje há um tipo de metacapitalismo, em que o capitalismo ele abraçou pontos do comunismo e ele quer o controle, né? O controle desses oligopólios junto com os governos, os estados, para ir preparando um cidadão para o século XXI. E aí entra, né, aquilo que alguns pastores já conhecem, a Agenda 2030, os planos da ONU de introduzirem na educação dos países, né? Veja, o Brasil ele é um país, dizem que o Brasil é um país soberano, né? Agora o lema é esse. Mas o Brasil não é soberano, porque aqui um órgão supranacional como a ONU mete o bedelho e determina o que será ensinado nas escolas. Então, toda essa propositura de inclusão de atividades nas escolas públicas, acolhimento, não sei do que, inclusão, não sei do que, essas questões que depois você vai observar com muito detalhe, já prepara o menino, a menina para aceitar uma sociedade translocada aí, já é o que é a interferência desses organismos internacionais
para moldar a cabeça da juventude. Então, a batalha no Brasil, meus irmãos, não é apenas pelos recursos naturais do Brasil. Muita gente acha que a luta política no Brasil, a luta cultural, é apenas pelos recursos naturais, é apenas pelo... Não, é pelas almas do Brasil, é pela cabeça dos adolescentes, das crianças, né? Então, a dominação de um país começa com aquele que controla a educação de um país. Então, é por isso que é muito importante, né? Então, a Bíblia fala, em Romanos 12, né? Esse é um texto clássico, os irmãos conhecem, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não amoldar o sistema do mundo. Então, o mundo ocidental, o nosso mundo que nós conhecemos, ele está em disputa, né? O diabo, Satanás, ele quer o controle, ele tem invadido até mesmo a influência da igreja, a soberania das famílias para controlar os nossos filhos, né? Então, as escolas brasileiras, as escolas públicas brasileiras, elas são, sim, um tipo de laboratório, algumas delas laboratório de práticas e de ideias que surgem dentro da universidade. Então, os pesquisadores nas universidades públicas brasileiras, na área da educação, muitos deles têm como uma meta de vida fazer da educação brasileira um meio de transformação social. Então, o que eles querem é que o indivíduo ele não tenha uma identidade. Então, a educação ela vem na proposta de desconstrução. Mas desconstrução do quê? Desconstrução daquilo que o pai e a mãe ensinam em casa, né? Isso é muito mais forte na universidade. Na educação básica e no ensino médio, isso é paulatino, isso é gradual, né? Isso anda em conjunto com a mídia, né? Não só mais a Globo, as novelas da Globo que nós falávamos antes, mas todo o menu de séries das plataformas digitais já carregam essa bandeira política, né? Bandeira LGBTQIA+, bandeira disso, bandeira daquilo. Isso é uma construção conjunta. Então, vai acontecendo paulatinamente, em conjunto com a mídia, algumas inferências na educação básica ali, alguns programas, algumas semanas disso, daquilo, na escola. Depois, no ensino médio, uma crítica mais forte, né, dos professores, alguns professores muito alinhados a essa pauta ideológica, e a entrada dos jovens na universidade é o ponto culminante, né? Porque ali todo aquele preparo foi feito desde a educação básica e há essa culminância na universidade. E o problema que nós identificamos, pastor Jonatas, pastores, é que a igreja não tem preparado os jovens para a universidade. A igreja tem ensinado os jovens a tocar guitarra, tem ensinado os jovens a dançar na igreja, tem ensinado os jovens, mas não tem ensinado as táticas de defesa contra essa agressão, porque o jovem ele é muito agredido, a cultura dele, os valores que nós ensinamos em casa, na igreja, eles são desconstruídos na universidade, eles vão sendo desconstruídos na escola, mesmo nas escolas privadas. Porque os professores que dão aula nas escolas privadas, nas escolas particulares, eles são professores que vieram de uma formação acadêmica parcial. É claro que isso não é generalizado, mas isso acontece, né? E por aí nós vamos, então, entendendo, né, a dificuldade da igreja de lidar com isso. Então, a igreja, quais são os pontos, os problemas atuais hoje que nós temos que enfrentar na educação, né? A ideologia de gênero, o relativismo moral, a rejeição dos valores tradicionais, né? A família, né? E a censura e o cancelamento de vozes cristãs que tem acontecido, né? Então, o Brasil,
a gente está vendo agora um ataque, né, que está vindo de cima contra um ataque que está vindo de cima para tentar segurar o Brasil nesse controle, né, cultural, midiático. Mas o problema que a gente identifica é esse, né, relativismo moral. O que é o relativismo moral nas escolas? É aquela questão, olha, bem pós-moderno, né? Não tem uma verdade absoluta, tem a sua verdade e a minha verdade. Né? Então, o jovem, na igreja, a gente ensina lá um versículo bíblico como uma base para o jovem, ele abraça aquilo na escola dominical, no estudo doutrinário da igreja, aquilo é uma base doutrinária, não há um relativismo em relação àquilo, mas aquilo vai ser desconstruído no passar do tempo. Então, as igrejas, nós pastores, primeiro, nós temos que ler muito. Pastor lê muito pouco. E pastor não tem aprofundado, não tem levado, às vezes, a igreja a ter um posicionamento forte nesse sentido. A gente não vence essa guerra apenas com palavras de efeito, é com oração, mas também com cultura, com educação. Né? Então, a igreja, nós precisamos o quê? O pastor, ele precisa ler sobre o assunto, sobre essa batalha cultural, e ele não pode terceirizar isso para outro, porque se ele terceiriza isso, ele deixa de ser uma referência para o jovem da igreja dele, ele deixa de ser uma referência, ele está terceirizando essa referência para um influencer lá do YouTube, ele está terceirizando essa influência para uma outra pessoa, e ele perde, então, esse jovem, essa criança lá na frente para essas vozes aí do relativismo cultural, da ideologia de gênero, porque eles vêm na direção de desconstruir. E aí é aquela questão, pastor Jonas, pastores, né? Você vê muitos casos aí das meninas, né? Uma menina que entra num curso de humanas aí, ela já vem passando por aquele processo de desconstrução já desde da educação básica, os colegas ali na escola vão influenciando, no ensino médio isso fica bem acentuado. Ela chega lá no primeiro período de um curso de humanas, ela é menina, ela é mulher, no quarto período ela já não sabe se é mais menina, se é mais mulher, e no oitavo período, quando termina, já é totalmente uma coisa desfigurada do início ali, já não é mais aquela... Porque isso é o plano, né? E fragmentar o indivíduo é o plano dessas elites aí culturais, dessas elites econômicas que atuam no nosso Brasil, atuam no mundo inteiro, que é a desconstrução do indivíduo, é enfraquecê-lo, é separá-lo ele da família, né? Quebrar a família, quebrar o conceito, né, de Deus também, porque antigamente, né, quando a sociologia foi criada, a sociologia entendeu que são os 3 fatores que moldam a vida de uma pessoa, né? A família, a educação e a religião. E esses 3 pontos, eles estão sendo demolidos hoje, né? E aí, meus irmãos, o que esses ladrões aí, né? Ladrões culturais, eles vendem? Eles fazem uma crítica ao capitalismo, uma crítica à ganância, até parece alguma coisa, se assemelha com a crítica que o cristianismo faz a isso, né? Porque o cristianismo ele é contracultural. O cristianismo verdadeiro ele também é contra a ganância, ele é contra a ambição, contra o acúmulo sem sentido, né? Então, o diabo ele também usa essas culturas para fazer essa autocrítica. Então, ele ganha o coração dos jovens, né, que quer revolucionar o mundo e tal, para depois introduzir toda essa porcariada que é essa sopa, né, de relativismo, de liberal globalismo, né? Então, a gente também tem visto, por causa disso, nas escolas, né, uma bandidolatria, né? Os jovens, como tem esse relativismo moral, no Brasil, o crime, a transgressão, ela é justificada pelos fatores sociais. Isso vem de uma educação que vocês já devem ter ouvido falar, né? Paulo Freireana, né? Paulo Freire foi um ideólogo, foi um formulador de políticas públicas na área da educação, mas ele
compila muita coisa do marxismo e ele estabelece uma pedagogia de guerrilha, uma pedagogia de capturar o coração dos educandos e transformá-los em socialistas. Então, a educação, a gente vê que dentro da sala de aula, muitos meninos, né, estampando nas camisas ali o Coringa. Quem que é? A figura do Coringa é o quê? A figura do Coringa é a figura daquele que transgride a lei por causa das questões sociais, né? Ah, não, então se é pela questão social, tá tudo bem. Né? Então, você vê uma geração de jovens, principalmente meninos, que aplaudem, né, os bandidos e condenam a polícia no Brasil. Isso é forte na geração Z, né? Geração Alfa vai ser mais forte ainda, né? Apesar de falarem, a geração Z é a geração mais religiosa, que mais se volta para os valores cristãos, mas a verdade, meus irmãos, é uma parte dela. A geração Z, das camadas mais pobres, das camadas sociais mais pobres, que estão na escola pública, elas estão voltadas para um relativismo profundo, relativismo moral profundo, estão abraçando mesmo bandidolatria, relativismo cultural. Então, lá na sala de aula, a gente vê o menino falando que gosta mais do bandido que da polícia. Né? Agora pensa, né? A glamorização disso também está na mídia, está nos filmes que deixam um pouco confuso, né, a ideia do bandido e do mocinho, essa questão da pós-modernidade também, né? Então, o que nós temos que fazer? Aqui, a Casa de Papel, exatamente. Né? Coloca ali como heróis os bandidos, né? O que nós temos que fazer como igreja, pastores? Eu creio que nós temos que, primeiramente, nós pastores, a gente tem que ser uma referência, não só espiritual, mas cultural para o nosso rebanho. Nós temos que ler, nós temos que investir em leitura, nós temos que incentivar o nosso povo a ler bastante, né? Nós temos que, não é torná-los intelectuais sem sentido, mas é caminhar a parte do fortalecimento intelectual com a oração. Porque tem muito pastor que acha que resolve tudo com oração, com isso, com aquilo, mas precisa de ter essa base, tem que ter essa base, essa leitura, né? Tem muitos livros que tratam do assunto, tem muitos livros que tratam desse desafio do século XXI para a igreja no Brasil, né? Então, os pastores, eles precisam estar, nós pastores, precisamos estar, fortalecer a nossa base cultural com literatura, né? Por quê? Porque o mestrando lá, o cara que tem mestrado, o cara que tem doutorado, o cara que vai dar aula para os nossos jovens, vai dar aula para alguém lá na universidade, o cara se preparou, né? Então, nós temos que, basicamente, conquistar o coração, exatamente, fortalecer as escolas bíblicas, né? A EBD. As escolas, meu pai dizia, pastor Jonas, que igreja que não tem uma escola dominical não é uma igreja, é um movimento. Então, as igrejas elas têm que ter uma base doutrinária muito firme e trazer os temas atuais e trabalhar eles para os irmãos, trabalhar isso constantemente. Durante muito tempo falava o seguinte, não, a igreja não tem que mexer com política. Eu discordo, a igreja tem que tratar do assunto os 4 anos antes da eleição, gradativamente. É claro que não fala só nisso no púlpito, mas precisa, porque é uma guerra cultural. É uma guerra cultural. O Senhor ele nos dá a unção, a estratégia, nos dá as palavras, mas cabe também de nós, né, uma palavra forte sobre isso. Então a gente tem que trabalhar isso no nosso cotidiano, na igreja, né, não terceirizar isso para o influência, para o pastor A, para o pastor B. A gente tem que fortalecer nossas EBDs, nós temos que fortalecer nossos estudos bíblicos e principalmente chamar os jovens para participar. E aí, meus irmãos, uma coisa boa, a roda de conversa. Nas igrejas, a roda de conversa, as conversas direcionadas, né, que nós podemos proporcionar aos jovens nas nossas igrejas. E aí, nessas rodas de conversa, a gente tratar dessas temáticas, né, naquele momento ali de clima bom, afetivo, nós tratarmos esses temas e ir passando isso para os meninos, para eles terem essa preparo para eles irem para a universidade e para enfrentarem aí
as oposições que eles vão enfrentar lá na escola, né? Porque na escola eles são bombardeados. E o que eu vejo é o seguinte, pastores, como professor de geografia, eu sou professor de geografia na educação básica há muitos anos, o que eu vejo é o seguinte, os filhos dos irmãos evangélicos, eles não têm dado bom testemunho. E eles não têm, assim, muito esvaziamento bíblico deles na sala de aula. Eu não perguntei à igreja deles, não pergunto nada disso, mas eu vejo, assim, uma dificuldade. É claro, em alguns casos é o contrário. Há muitos jovens que têm os seus valores, dão um bom testemunho na escola, eles têm um posicionamento bastante firme, né? Mas em muitos casos a gente vê o que? O enfraquecimento espiritual e bíblico muito grande dos meninos dos meninos evangélicos, né, dentro da sala de aula. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, com cuidado, né? Temos que ter a nossa, como dizia, né, João Calvino, né? Tem que ter as duas canoas, uma canoa tem que ter os dois remos, né? O remo da oração e o remo da leitura e do estudo, né? Porque não anda só com um remo, não, tem que andar com os dois. Então, as igrejas, nós, né, temos que trabalhar esses temas, né? É claro, isso aqui é muito vasto, poderíamos falar disso por muitas horas, mas o caminho, a clarificação desse assunto, para a gente ir para as conclusões, é que a gente precisa ler bastante sobre isso, a gente precisa ler, entender o nosso inimigo, entender essas ideias, e entender como refutar essas ideias e chamar os jovens das nossas igrejas para esse debate. Chamar os jovens e as crianças, né? Desde fortalecer as EBDs, as salinha nas igrejas não tem que ser só salinha para pegar as crianças, colocar lá enquanto se prega no templo e colocar as crianças para comer pipoca. Não, tem que ensinar a Bíblia para elas, tem que passar para elas o conhecimento bíblico desde cedo. Está aí a APEC, né? Que é uma organização que fornece apoio, né, para a educação infantil nas igrejas. E os jovens também, não é só a gente tem levar os jovens para show, essas coisas, né? Isso aí trabalha muito o campo das emoções e também, claro, Deus abençoa, mas tem que ter uma solidez intelectual, meus irmãos, porque é onde o diabo tem roubado o coração dos nossos jovens. Tem que ter uma solidez intelectual, tem que levar esse pessoal para a leitura da Bíblia, para leitura leitura crítica a essas ideologias de hoje em dia, né? Esse relativismo moral, porque é uma guerra, viu, meus irmãos? É uma guerra e nós não podemos perder ela. Nós não podemos perder, né? E João 17, versículo 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, né? E 1 João 5,19 diz, né, que o mundo jaz no maligno. E Mateus capítulo 5, do 13 ao 6, diz, nós somos chamados para ser luz e sal. E Efésios capítulo 4, 15, né, antes, seguindo em verdade e amor. Então, nós temos que portar a verdade, nós temos que combater com a verdade, e a verdade, ela é a nossa ferramenta de trabalho, né? Então, não temos que temer o cancelamento ele vem, né? A censura, né? Nós não podemos temer esses problemas que a gente enfrenta, e nós temos que acompanhar nossos filhos. Quem tem filho pequeno, os pais que têm filhos, precisa acompanhar, precisa ir na reunião de pais na escola, né? A gente vê que os pais nas escolas públicas não vão na reunião dos pais e filhos, não acompanham o rendimento escolar do aluno, né? Só põe o menino na escola, mas não acompanha, né? A gente vê muito isso, e muitos filhos de crente assim, né? Os pais tendo esse comportamento, né? Então, a gente tem que participar da vida do filho, pegar o caderno do filho, ver o que ele está escrevendo, o que está sendo passado para ele, né? Fazer uma consulta aos PCNs das escolas, qual que é a diretriz pedagógica da escola, né? Vocês podem fazer isso, tanto na escola particular quanto na escola pública. Se inteirar dos programas pedagógicos, né? Tem a semana não sei do que na escola.
procura se inteirar disso, qual que é o sentido disso, para que serve isso, né? Tem uma vigilância, um monitoramento assim, do que está sendo ensinado, para que você possa depois fazer questionamentos, né, necessários à direção da escola, aos professores, caso você sinta-se, você entenda que há essa discrepância ali, fugindo do que é razoável. Então, nós temos que também ter esse comportamento, a participar da vida dos nossos filhos na escola, olhar boletim, ver o que ele está aprendendo, procurar chamar ele para você, né, como ser amigo dele, levar ele e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento com a escola, né, com os diretores, com os professores, para que a coisa ela fique mais perto, né, tenha esse grau de sintonia. Então, e a verdade, meus irmãos, Deus é o padrão da verdade, não negociar valores, não negociar princípios, não achar que isso está distante da gente, né? Isso também está bem distante, mesmo que, como o pastor Jonatas disse, já criou os filhos, né? Os filhos já estão grandes, mas na igreja está cheio de pai com 30 anos, pais e mães com a faixa dos 40, dos 30, com filho pequeno, e nós temos que orientar eles, nós temos que passar isso para eles, e nós temos que preparar as crianças deles para esse mundo aí, que é um mundo hostil, um mundo que jaz no maligno, né? Por mais que a gente tenha boas intenções de dar o que a gente pode na igreja, né? Como eu falei no início, ensinar o menino a tocar um instrumento, ensinar a menina a dançar na igreja, pregar e tudo, mas temos que prepará-los intelectualmente, temos que prepará-los doutrinariamente para o que vem pela frente, para a gente não perder eles aí depois, né? Porque tá cheio de desviado nas universidades por causa disso. A base não foi boa, chega na universidade, o menino descobre a lua, o professor lá dele vira o pastor dele, e daqui a pouco ele está reproduzindo papagaiando o pastor dele e deixando para lá tudo que a gente achou que estava construindo desde cedo, chega lá, vira farinha, né? Então é isso, pastor. Eu deixo aqui aberto para algumas perguntas, né? Caso os pastores queiram falar aí, queiram explanar, né? E o senhor também, né? E é isso, pastor. Amém, amém, pastor Elton. Eu me sinto alarmado, né? Tal como nós somos alarmados sobre a oração, sobre o jejum. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu me sinto alarmado. E algumas frases, né, que o pastor Elton disse são alarmes, é um grito, né? O pastor Elton, eu creio que Deus vai levantar ele como uma voz, né? E já tem levantado como uma voz. E tem gente que acha que ser missionário é só ir para o campo. Tá precisando de missionário nas escolas, gente. Tem gente deixando de ser professor para ser pastor. E talvez seria necessário alguém deixar de ser pastor para ser professor nas escolas. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas a ideia é que a escola pode ser só, né, para você um local onde seu filho vai, mas as escolas, o campo missionário, ele também envolve as universidades, as escolas, especialmente, né, do ensino médio desde o princípio, né? Pastor Elton, você lembra que nós falamos? Você disse algo também naquela mesa, algumas vezes a gente conversou já sobre isso, mas você disse o seguinte, que desde do comecinho, né, lá já tem sido trabalhado fortemente. Você fala para nós sobre isso rapidinho? Parece que você fez um comentário que desde dos primeiros degraus já tem trabalhado. Agora, a intensificação, né, não é na universidade, é no ensino médio, né, a construção disso. Vamos dizer assim, um ataque total é na universidade. Mas mais ou menos quando começa esse ataque, você acha? Então, pastor, esse ponto
ponto mais forte na educação, na formação dos alunos, aí antes da universidade, é a partir do ensino fundamental 2, né? O fundamental, assim, talvez os pastores não, para situar os pastores, nós temos os anos iniciais, que é de zero a 5 anos, e dos 5 anos até os 10 anos são os anos do fundamental 1, e o fundamental 2, né, sexto ano até o nono ano. E então a intensificação começa bem forte do sexto ano até o nono, né, com as matérias aí, porque aí os meninos já vão ter uma coisa mais aprofundada em termos de ciências, né, disciplina de ciências, que aí trata de biologia, trata de assuntos sensíveis, e geografia e história, né? Então, ali, o pessoal que está formando, passando em concurso público, agora, eu sinto dizer, não tem muito. Nós, os evangélicos, não estamos fazendo concurso público para professor, tem pouco. O que está entrando de professor homossexual, ativo, assim, ativista, não está escrito no gibi. Então, assim, o que tem entrado de militantes da causa, mesmo, passando em concurso público para virar professor de criança, não está escrito no gibi. Pastor, é alarmante mesmo, porque os homens, a maioria dos homens que dão aula para as crianças, os homens masculinos, eles têm essa opção sexual aí que a gente sabe que é complicado. E eles dão a matéria deles, e infelizmente, em alguns casos, eles vão defender, vão vender o peixe deles ali, e aí vende o peixe, e o senhor sabe qual que é, né? A ideologia de gênero, que hoje a ideologia de gênero está junto com um socialismo, com crítica ao capitalismo, crítica à religião, crítica à família, está tudo casado isso aí. Começa no ensino fundamental 2, pastor, sexto ao nono ano. No ensino médio, aí a cabeça do menino vira, porque ali os 16 até os 18, ali ele vai construir a identidade dele na rebeldia. Então, tudo que o professor falar contra o pai dele, a mãe dele, ele vai abraçar, porque é bonito, né? E é ali que ele vai tendo a firmar-se na rebeldia, né? Contrário ao pai e à mãe dele, é ali. É ali que o negócio fica complicado, né? Então, Meu Deus. e se ele não tiver uma base muito forte, bíblica, né? Acaba caindo, né? Acaba sendo capturado por essas ideologias aí. Meus irmãos, tá aí um alarme para nós. Um alarme. Vamos nos preparar, vamos nos mobilizar. Motive, se você tem professores na sua igreja, converse com eles, educadores, né? Se envolva. É aquilo que a gente já disse, eu disse, o pastor Elton confirmou. Talvez seus filhos não estão nessa faixa etária mais, mas seus discípulos estão. Se preocupe, se envolva. Ah, meu irmão, as escolas estão gritando. Estão gritando. Iris, pode falar, Iris. A Iris quer falar, nossa irmã lá do Camboja. Graça e paz. É, vendo isso que o pastor Elton está falando, eu me lembro que quando eu estava fazendo a escola aí na MCM, a gente tinha uma vez na semana resgatando valores. Então, era um dos momentos assim mais assim que a gente via a carência e dessas crianças nas escolas, porque a gente trabalhava com essas crianças nas escolas, a ausência assim de com essa visão de pelo menos uma vez na semana ir evangelizar as escolas, conversar com os diretores, ministrar, entregar folhetos, fazer culto nas escolas. Muitas vezes, no início, a gente pode até encontrar barreira, mas quando isso cria-se um hábito, é tão gratificante a gente ver e aqueles jovens se entregando, pessoas jovens que queriam se matar, jovens que se mutilavam. Então, assim,
Foi um trabalho muito lindo que eu fiz aí no Camboja, quando eu era aluna, e quando eu fui para Catalão, eu queria até que estender esse trabalho em catalão, mas como eu vim para cá, não tive muito tempo. Mas era um dos desejos do meu coração de estar evangelizando as escolas, levando uma equipe para estar evangelizando as escolas, porque é muito importante e você vê aqueles jovens ali, vai para a escola porque para eles é um meio de refúgio, mas em casa ele não tem a presença de um pai, não tem um ensinamento de uma mãe, sabe? Eu vejo essa necessidade de um evangelismo mais profundo nas escolas, como o pastor Elton falou. O mundo hoje ele está sendo cada vez mais tomado por pessoas que tipo, homens que não estão dando exemplo às crianças, muitas vezes confundindo a mente das crianças pelo o homossexualismo sendo professor, pelo comportamento deles. Então, assim, querendo ou não, o Satanás ele vai entrando aos poucos. E nós, como cristãos, temos que mostrar para Satanás que nós temos o Senhor e que através das nossas vidas, esses jovens não sejam ceifado pelos maus exemplos das pessoas do qual está entrando nas escolas cada dia mais visível. Amém. Amém, Iris. É isso mesmo. Como é importante, né? Projetos específicos para entrar nas escolas, né? Extremamente importante o envolvimento, né, da igreja, e são ações simples, né? De ir, de visitar, de dar uma palestra. Há uma abertura ainda hoje, há uma abertura, né? A igreja, é, ela, ela pode entrar nas escolas ainda. Existem os meios para fazer isso. A capelania, né? Nas escolas funciona, palestras, e esse envolvimento, o levantamento das causas, os diretores, coordenadores, a grande maioria deles ainda está aberto para aceitar o envolvimento de pais, de pessoas fora. Então, vamos fazer isso, amém? Vamos terminar aqui com uma oração, com um clamor, nosso horário está avançado. Pastor Mas Jonatas, pode falar, pastor Jair. perdão, eu só queria agradecer, né, a cada um pelas orações, pelas contribuições, né, o objetivo para nossa viagem, para sair para a Europa, também da abertura da empresa, né, ele foi alcançado nesse primeiro momento. Eu queria agradecer todo mundo, né, tanto pelas orações quanto também pelas ofertas. Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado. Amém. Graças a Deus, né, a gente conseguiu cumprir aquele desafio do visto do pastor Jair, da pastora Sandra, graças a Deus, tivemos essa vitória aí, né? Então, bendito seja o nome do Senhor. Vamos então orar. Vou pedir aí para o pastor Ney. Pastor Ney, levanta um clamor por esse assunto, né? Se você quiser fazer um comentário antes de orar, tenha liberdade, mas logo após essa oração nós vamos nos despedir. Pastor Ney. Amém. Vamos orar. Eu tenho sentido esses dias, conversando com os pastores, pastor Jonas, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, a pessoa do Alexandre de Moraes como a de Faraó. E Deus tem me levado a estudar e pesquisar mais um pouco sobre isso, né? Quem sabe Deus está até também endurecendo o coração de Faraó para que a gente possa se arrepender, né? A igreja brasileira. Em tudo isso que o irmão falou aí, é fato e é verdade, né? A gente não tem um preparo para lutar, né, com as armas corretas, né? E que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa se arrepender de fato, né? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por essa manhã. Agradecemos ao Senhor porque em tudo o Senhor é bom e todas as manhãs as tuas misericórdias se renovam, Pai amado, em nossas vidas. Queremos colocar, Pai amado, tudo aquilo que foi dito, falado, Pai amado, nesta manhã
e que possamos dar uma resposta, porque nós, Pai amado, nessa terra, somos a resposta que o Senhor espera, Jesus. De fato, nós temos agido de uma forma que, de alguma forma, não tem respondido aquilo que o Senhor quer de nós, mas nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos colocamos debaixo da tua graça, debaixo do teu perdão, e nós nos arrependemos como igreja, como pastores. Nós queremos, Pai amado, trazer essa responsabilidade para cada um de nós, Pai, como pastores de uma igreja, de uma cidade e como pastores da nação. A minha oração agora é de arrependimento, Senhor Jesus. É de arrependimento, que o Senhor olhe para nós, e que o Senhor, Pai amado, faça em nós o teu querer. Nós nos colocamos disponíveis agora, Jesus. E reconhecemos que sem o Senhor nada somos, Pai. Quero colocar diante do Senhor cada pastor, cada igreja, cada estado, cada cidade, Jesus, e que o teu nome em tudo seja glorificado e engrandecido, Senhor. Nós aqui, Pai amado, como pastores, nós nos arrependemos, Jesus. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Pai. Sara a nossa terra, Jesus. Que nós possamos, sim, nos humilhar, orar, buscar a tua face e nos arrepender dos nossos caminhos, dos nossos maus caminhos, Senhor amado. Porque a tua palavra diz que então o Senhor virá e vai sarar a nossa terra, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Elton, muito obrigado e que Deus conserve você nesse local, com esse entendimento, que continue te usando e que a sua voz, esse clamor possa ecoar, viu? Obrigado mesmo por ser canal de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos. Essa live vai estar disponível para vocês. Por favor, assistam de novo. Muita coisa. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Paz. Um abraço a Amém. todos. Glória a Deus. Deus Bom dia a abençoe. todos. Amém. Bom Paz, dia. bom dia. Bom dia, bom dia. Aleluia.